vocês, tá? Ó, começou aí. Pessoal, então vamos lá. Voltando. Nós tivemos, Lívia, você lembra disso? Uma revolução iraniana em 1979. Lembra que eu falei? Que foi aqui um dos motivos que ocasionou aquela crise do petróleo em 79. Essa revolução foi uma revolução xiita, islâmica, que eu até indiquei para vocês assistirem Persépolis. Vai ser muito mais claro depois de vocês assistirem essa animação que tem no YouTube chamada Persépolis. Acontece uma revolução iraniana, beleza? Essa revolução iraniana, ela não é muito bem vista no território do Oriente Médio pelo Iraque, porque havia uma preocupação do Iraque que essa revolução xiita pudesse alcançar dimensões maiores, pudesse, sabe, esses movimentos extremistas religiosos chegarem também no Iraque, derrubarem o poder no Iraque. Então, um ano depois da Revolução, no Irã, o Iraque vai atacar o Irã, ocasionando uma guerra entre o Irã e o Iraque. Isso aí, galera, são só os antecedentes, para vocês entenderem. Acontece uma guerra entre Irã e Iraque. Durante essa guerra entre Irã e o Iraque, os Estados Unidos vai apoiar o Iraque. Não só os Estados Unidos, a Arábia Saudita e o Kuwait. Todos eles vão ficar do lado do Iraque contra o Irã. Porque, na verdade, nesse momento, todo mundo tinha medo dessa revolução islâmica. Todo mundo tinha medo dessa revolução que tinha como base justamente contra qualquer ideal ocidental. E aí, olha o medo dos Estados Unidos, né? Nosso Irã está tendo uma revolução xiita contra qualquer ideal ocidental. Então, eu vou apoiar o Iraque, que é, na verdade, quem está combatendo isso. O Kuwait vai apoiar o Iraque e a Arábia Saudita também, que é um grande aliado dos Estados Unidos, vai apoiar o Iraque. Todo mundo vai apoiar o Iraque contra o Irã nesse conflito. Beleza? Qual é o problema, né? O Iraque, ele vai começando a ficar meio bolado com o Irã, né? Por conta da Revolução Islâmica e tudo mais. Deixa eu só ver se eu botei um outro slide aqui. Olha lá. E, né, essa guerra vai acontecer, só que entendam uma coisa, isso é só o antecedente. Essa guerra entre Irã e Iraque é só o antecedente para entender a Guerra do Golfo. Porque a Guerra do Golfo vai começar agora, beleza? O Iraque tinha boa parte da sua economia na venda de petróleo. Boa parte da sua economia do Iraque é vendendo petróleo. Em janeiro de 1990, né, anos depois dessa guerra aí do Irã e Iraque, que acaba em 1988, essa guerra entre o Irã e o Iraque acaba com um empate. A guerra acabou e o Iraque está bem bolado porque o seu barril de petróleo está sendo vendido a um preço muito baixo. Economicamente, né, ele está bolado porque o barril de petróleo está sendo vendido a um preço muito baixo. Então, o governo iraquiano começa a acusar o Kuwait de ser responsável por essa desvalorização do petróleo. Lembrando que tanto Kuwait, tanto Iraque, tanto Irã, todos eles fazem parte da OPEP, que eu falei na aula passada, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Beleza? Então, o Iraque vai acusar o Kuwait. Kuwait, então, o meu petróleo está sendo vendido a um preço muito baixo porque você está extraindo petróleo em regiões que você não deveria. Você está vendendo petróleo acima das cotas pré-estabelecidas. Então, isso está fazendo com que o meu petróleo seja desvalorizado. Beleza? Ele vai acusar diretamente o Kuwait dessa desvalorização do petróleo. O primeiro problema foi esse. Segundo problema, o Kuwait chega para o Iraque e fala assim, Iraque, lembra que eu te apoiei numa guerra contra o Irã? Você lembra aquela guerra Irã-Iraque? Eu te apoiei? Então, eu estou bem querendo aquele dinheiro de volta. Eu quero, na verdade, que os empréstimos que eu cedi para você, Iraque,
na guerra contra o Irã sejam devolvidos. Isso vai deixar o Saddam Hussein, o presidente iraquiano, muito bolado, né? Cobrar um dinheiro emprestado na guerra contra o Irã e Iraque vai deixar o Saddam Hussein muito nervoso, né? Ele vai achar isso inaceitável, porque, na verdade, o Iraque estava defendendo um interesse que também era do Kuwait, que era que a Revolução Iraniana não conquistasse todo o território do Oriente Médio. Beleza? Então, ó, segundo problema. Primeiro, desvalorização do preço do petróleo. Acusam o Kuwait de ter estabelecido cotas acima, beleza? Nesse, do estabelecido. Segundo, BO, quando o Kuwait vai cobrar uma dívida ao Iraque pelos empréstimos da guerra contra o Irã. E o terceiro, o Saddam Hussein, presidente iraquiano, vai começar a criar um discurso hostil em relação ao Kuwait, porque ele vai defender a ideia de que o Kuwait, historicamente, era um território iraquiano. O território do Kuwait, historicamente, era do Iraque. E por isso ele vai fazer o quê? Invadir. Vai invadir o território do Kuwait. A primeira guerra do Golfo mesmo começa aí, com a invasão do Kuwait pelo Iraque. Tudo que a gente viu antes foi antecedente, para entender a guerra. A invasão do Kuwait pelo Iraque vai estabelecer a primeira guerra do Golfo. Porque olha que curioso, quem vai se meter nesse conflito? Quem será que agora vai entrar lá, Capitão América, né? Estados Unidos. Os Estados Unidos vai invadir o Iraque para defender o Kuwait, para falar não, 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 né? Vocês estão ameaçando a soberania do Kuwait. Por quê? Qual era o medo dos Estados Unidos, né? Pô, o Iraque invadiu o Kuwait é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E aí o Iraque vai conquistar as reservas do Iraque e do Kuwait. Então o medo dos Estados Unidos era esse, que o Kuwait perdesse as suas reservas de petróleo, né, o Iraque. E um medo também que a Arábia Saudita estava, né? Lembra que eu sempre falei, a Arábia Saudita é sempre aliada dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, vai invadir o Kuwait, né, para defender, na verdade, vai invadir o Iraque para defender o Kuwait. Aí eu botei, ó, após invadir o Kuwait, as forças iraquianas conquistaram rapidamente o país, principalmente porque o exército iraquiano é um dos maiores do mundo, né? Tinha se estabelecido como um dos maiores do mundo por causa da guerra contra o Irã. Com a invasão, a família real do Kuwait meteu o pé, foi se refugiar lá na Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. A continuidade das forças iraquianas no Kuwait resultou no desembarque de tropas americanas e britânicas na Arábia Saudita. Então, ó, quando os Estados Unidos não acaba, o Iraque invade o Kuwait e aí os Estados Unidos ele vai intervir. Ele vai mandar suas tropas lá para a Arábia Saudita, tropas inglesas e tropas norte-americanas para a Arábia Saudita, para poder conter essa invasão, né, do Iraque ao Kuwait. Aí, ó, as tropas americanas e britânicas instaladas na Arábia Saudita foram colocadas propositalmente para impedir uma possível invasão daqueles países pelas tropas iraquianas. Então, primeira preocupação, que a Arábia Saudita não fosse invadida. Segunda preocupação, que o Iraque tirasse as suas tropas do Kuwait. Porque qual era a preocupação norte-americana? Que o Iraque não dominasse o petróleo do Kuwait. Então a ONU vai dizer: Iraque, tire suas tropas do Kuwait. O Iraque vai relutar um pouquinho e a partir do dia 17 de janeiro de 91, aí sim os Estados Unidos vai atacar o Iraque. Esses ataques duraram 42 dias. Então os Estados Unidos vai primeiro mandar
as tropas para a Arábia Saudita, para defender a Arábia Saudita, e no segundo momento vai atacar o Iraque perante o Kuwait. Exatamente, né? Mas aí, Lucas, isso aí é o sonho americano, né? É toda uma construção patriótica que começa desde lá, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, de servir ao seu país, de morrer pelo seu país, de nacionalismo, né? De patriotismo, que vai um pouco até cegando as pessoas, né? Essa é uma questão. Ó, Olivia, a gente vai perceber durante o processo que os Estados Unidos ele vai dar muitas justificativas para a invasão, mas que no centro de tudo, Olivia, tem sempre está a questão do petróleo. Sempre está a questão do petróleo. Ele não vai falar, olha, vou invadir o Iraque para defender o Kuwait por causa do petróleo. Ele nunca vai falar isso. Nunca vai falar que é por causa do petróleo. Mas a gente vai ver que, historicamente, é sempre isso que acontece. Beleza? Aí, Breno, a gente tem um problema na ONU que é muito grave. Porque, de um lado, tem uma ONU que é dividida em aliados Estados Unidos, França e Inglaterra, e do outro lado tem Rússia e China. Então, quando houve essa invasão ao território do Iraque, a Rússia e a China logo se posicionaram. Mas a Inglaterra e a França ficaram o quê? Quietinhas. Assim como quando a Rússia invade alguma região. Rapidamente, os Estados Unidos fala, a França fala, a Inglaterra fala, mas aí a China fica quieta. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda em muitos casos, e a gente vai ver que no centro de tudo isso, geralmente está a questão do petróleo. Essa foi a primeira guerra do Golfo. Vocês entenderam? Tem que entender, primeiro, as condicionantes prévias, né, que acontecem. Então, previamente, acontece a guerra do Irã e do Iraque. Os Estados Unidos apoiam o Iraque, né? Mas por que apoia o Iraque nesse momento? Porque tinham medo do Irã, então vai apoiar o Iraque. Mas no momento posterior, quando o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos já não apoiam mais o Iraque. Agora vai apoiar quem? O Kuwait. Porque ele tinha medo. Ele tinha medo do poder que o Saddam Hussein, presidente iraquiano, podia ter na região. Medo do que o Saddam Hussein poderia dominar outras áreas. Por isso que rapidamente as tropas americanas vão proteger a Arábia Saudita e vão querer proteger o Kuwait. Essa guerra vai durar 42 dias, né? E acaba com o Iraque tirando as suas tropas do território do Kuwait. Beleza, Matheus, mas o problema é que todos na ONU têm direito a veto. Todos esses 5 membros têm direito a veto. Então, quando algo vai para ser aprovado na ONU, se um deles vetar, já era. Então, tanto Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, eles são membros permanentes com direito a veto. Então, o que vai acontecer é que eles têm, teoricamente, a mesma força política. Apesar dos Estados Unidos ter uma força política estratégica um pouco mais forte nesse momento. Beleza? Mas foram os países que se organizaram na ONU para tentar manter a paz mundial, que foram os países que venceram a Segunda Guerra, né, Matheus? Então, a ONU surge nesse contexto. Acaba a Segunda Guerra Mundial e precisa de um organismo para tentar restabelecer a ordem. Então, esse organismo vai ser criado por todos os países que venceram, né? Exatamente, mas é porque durante o período da Guerra Fria, a ONU pouco se posicionou, né? A ONU pouquíssimo se posicionou. Justamente porque dentro da ONU tinha divergência ideológica. Tinha a União Soviética socialista e tinha os Estados Unidos capitalista, né? Aí tinha uma China que era socialista, mais ou menos socialista, né? Uma França e uma Inglaterra que era aliado dos Estados Unidos. Então é muito complexo o papel da ONU no mundo, mas aí a gente tem que entender também que a ONU é um órgão ocidental. E que é muito complexo a gente ter a atuação da ONU no Oriente Médio, onde, para esses caras, a ONU representa um organismo imperialista, muitas vezes. Porque a ONU vai dizer o que fazer, mas dessa de dizer o que fazer, a ONU criou o Estado de Israel, dentro do território da Palestina. Então, muitos
desses agentes no Oriente Médio olham para a ONU como um órgão imperialista, como uma representação máxima do Ocidente. Então, não respeitam muito também o papel da ONU ali, né? Então, tem essa questão. Exatamente. Lucas, é tudo uma questão de alteridade. Eu já perguntei isso para vocês. O que dita que o Saddam Hussein, melhor, que o Osama Bin Laden é um terrorista, mas o soldado norte-americano que mata vários civis no Afeganistão é bandido? Que é herói, desculpa, é herói. O que dita o Osama Bin Laden como terrorista e o soldado norte-americano como herói? É só o lugar de onde se olha. Só o lugar de onde se olha. Porque para o norte-americano, esse soldado ele é herói, ele foi lá, ele matou terroristas, né? Muitas vezes nem eram terroristas, eram civis. Mas é tido como herói. E para a criança que está brincando lá no Afeganistão, esse soldado ele é o terrorista. Esse soldado ele é o bandido. Assim como, muitas vezes, Osama Bin Laden, para muitos, vai ser o herói. Mas o cidadão norte-americano vai ser o vilão. Então, é muito também o lugar de onde se olha, né? Então, a gente pode ver justamente isso. Agora, eu sempre falo, né? Exatamente, também acho, Matheus. Mas tem que ter muito cuidado com os filmes que a gente assiste, porque geralmente nossos filmes de guerra que a gente assiste são filmes norte-americanos. Então, vocês já perceberam que muitas vezes os filmes têm uma visão romântica da guerra, a guerra como uma salvação para aquele povo, sabe? Então, isso é uma coisa que tem sido muito criticada na indústria hoje do cinema. É justamente essa visão dos filmes de maneira romântica, como se a guerra tivesse esse romantismo patriota que a Lívia tinha falado antes, né? Do cara que quer ir para a guerra e que salva o último soldado que ficou para lá e livra aquele povo da, sabe, meio Capitão América. Acaba que muitos filmes norte-americanos são assim. Então é um cuidado que a gente tem que ver também na hora de assistir os filmes, né? Ter essa visão crítica sobre isso. Exatamente, Lucas, exatamente. E o soldado norte-americano pode ser visto como um assassino, que matou também milhares no território do Oriente Médio. Então, tudo é uma questão de alteridade. É tudo o olhar de onde você vê. Beleza? Isso vai ser fundamental. Depois, né, acontece, vocês lembram disso aí, né? O 11 de setembro de 2001, que vai ser o ataque às Torres Gêmeas, né? Organizado por um organismo chamado Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um organismo extremista religioso sunita do Afeganistão, né? É um organismo extremista religioso que está no Afeganistão, mas não é o governo do Afeganistão que comanda ele. E aí vocês vão perceber que eu já falei isso para vocês, né? Quando surgiu a Al-Qaeda, vocês lembram? Que eu falei para vocês? Vou mencionar. Mateus, olha que engraçado. É curioso porque é um tiro no pé. A Al-Qaeda vai ser responsável pelo 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, que é onde vai começar depois a Segunda Guerra do Golfo. E aí, olha que interessante. A Al-Qaeda, organismo extremista religioso que tem a sua sede no Afeganistão, ela surge na Guerra do Afeganistão, durante a Guerra Fria, em 1979, 80, né? Quem treina os soldados da Al-Qaeda para resistir contra os comunistas? Quem ensina os afegães a lutarem contra os comunistas na Guerra do Afeganistão? Fala para mim. Fala com propriedade. Quem ensina os afegães a lutarem contra o comunismo? Os Estados Unidos. Nessa guerra do Afeganistão, na década de 80, os Estados Unidos ensinam os afegães táticas da CIA para poder lutar contra o comunismo. A guerra do Afeganistão acaba e tudo mais. Esses soldados
com as táticas da CIA, se organizam e montam esse movimento extremista chamado Al-Qaeda. Esse movimento extremista vai ocasionar o ataque terrorista no 11 de setembro de 2001. Eu acho que esse foi o maior tiro no pé da história dos Estados Unidos. Eles treinaram os caras para matar, para sofrerem um atentado terrorista posteriormente. Beleza? Esse atentado vai ficar muito conhecido no mundo, né? Que, na verdade, vai atingir algumas aulas do Pentágono e do World Trade Center nos Estados Unidos. A partir desse momento que acontece o 11 de setembro, organizado pela Al-Qaeda, começa uma doutrina nova. Não é mais a doutrina Monroe, não é mais a doutrina Truman, agora vai ser não é mais a Carter, agora é a doutrina Bush, desse cara aí chamado George W. Bush, presidente dos Estados Unidos durante o 11 de setembro. Ele vai falar que esse atentado foi um ato de guerra. Na verdade, não foi um ato de guerra, foi um ato terrorista. Não foi um ato de guerra, foi um ato terrorista. Mas alguém chuta falar por que o Bush vai chamar de ato de guerra? Essa pergunta é difícil, tá? Por que será que o George W. Bush vai chamar de ato de guerra e não simplesmente de atentado terrorista? Vou ter que ser muito maldosos para acertar essa. Por que será? Não. Outra, aí, ó, falou. João falou. Lucas também. Para justificar as ações. Os Estados Unidos, alegando que foi um ato de guerra, ele pode atingir o quê? Outros países de volta. Porque no direito internacional, quando você é atingido por um ato de guerra, você tem um direito de defesa. No direito internacional, não se pode guerra preventiva, né? Não posso falar assim, tô achando que esses caras aí, sei não, hein, vou invadir. Não pode, você só pode invadir com alguma alegação de trazer a paz ou de algum ato de guerra. E aí os Estados Unidos ele vai usar a justificativa de ter sido um ato de guerra e vai atacar o Afeganistão. Mas entenda, não foi o Afeganistão que invadiu os Estados Unidos. Não foi o Afeganistão que explodiu as Torres Gêmeas. Exatamente, né? Esse é o problema, Matheus. Esse é o problema. Porque, na verdade, quem atinge os Estados Unidos foi a Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos ele tinha o direito, né, de achar a Al-Qaeda, mas não de atingir diretamente o Afeganistão. Mas como ele vai delimitar como crime de guerra, né, como um ato de guerra, ele vai atacar diretamente o Afeganistão. Então, vai criar um discurso do sistema internacional, né? E, cara, quem vai sorrir à toa com isso? Quem vai sorrir à toa com essa guerra ao terror? São as fábricas de armas, né? E aí vai ser até baseado nisso que o Bush vai ser reeleito até. Porque ele vai ter o apoio dos empresários. Os empresários estão sorrindo à toa. Opa! Uma guerrinha para os Estados Unidos, né? Fabricação de arma, colete, bala, fabricação de comida, medicamento, tudo que vai ser mandado por essa guerra, né? Então as empresas estão sorrindo à toa. Tem todo um apoio financeiro e logístico coordenado para poder, né, atingir esse regime fundamentalista no Afeganistão, destruindo a Al-Qaeda. O George W. Bush vai chamar esses países, os inimigos do Ocidente, né, de eixo do mal. E ele vai atacar o Afeganistão e ele vai chamar de eixo do mal ainda o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Nossa, Lívia, de novo essa historinha de Iraque e Irã. Né? Por que será, né, galera? Por que será essa historinha de Iraque e Irã de novo, né? E o George W. Bush, nessa guerra ao terror, ele vai falar que esse eixo do mal produzia armas de destruição em massa. Então ele vai alegar que Iraque, Irã e Coreia do Norte estavam produzindo bombas nucleares e com isso estavam ameaçando a segurança nacional norte-americana. E por isso poderiam ser invadidas.
a guerra ao terror, ela vai ser justificada, né, para encontrar primeiro Osama Bin Laden no Afeganistão e depois porque ele alega que esses países do eixo do mal, Iraque, Irã e Coreia do Norte, produzem armas nucleares, armas de destruição em massa. E isso ameaçaria a segurança nacional americana. O que é interessante é que esses documentos que mostrariam essa produção de armas nucleares nunca foram provadas, nunca foram encontradas. E até rolou um escândalo na Inglaterra que teve um documento falso, falsificaram documentos para justificar o apoio da Inglaterra aos Estados Unidos. Nunca foi provado que esses países tinham armas nucleares. Nunca. Mas a guerra vai acontecer. Essa guerra ao terror vai acontecer em vários locais no Oriente Médio e até na Ásia. Como vou dar um exemplo, né? Além de invadir o Iraque, que eu vou falar mais à frente, os Estados Unidos invadem as Filipinas, né? Treinando tropas para combater o fundamentalismo islâmico. Eles vão fazer acordos e operações especiais com vários países do Oriente Médio, com a Colômbia no Brasil, beleza? E aí, alguém consegue maldar qual será o interesse na Colômbia? Qual será o interesse de botar tropas na Colômbia? Deixa eu olhar um mapinha aqui, ó. Dá para entender. A Colômbia faz fronteira com um país muito importante para os Estados Unidos posteriormente. Qual o interesse de botar suas tropas na Colômbia? Qual será, galera? Venezuela. Venezuela. Eles alegam que precisam botar tropas na Colômbia porque a Colômbia tem um problema muito grave com o tráfico de drogas, né? Na FARC, vocês aprenderam isso ano passado, né? FARC, Forças Revolucionárias da Colômbia. Por sinal, foi uma prova que eu fiz para vocês aí sobre isso. Essa Força Revolucionária da Colômbia tal, um cartel de drogas muito famoso na América Latina. Então, os Estados Unidos ele vai alegar que precisa botar suas tropas lá na Colômbia, né? Só que a gente já tem que maldar aí o interesse na vizinha, Venezuela. Beleza? Os Estados Unidos vai pressionar para tirar algumas cláusulas do Tribunal Penal Internacional. Então, algumas coisas que são crimes internacionais, eles vão pressionar para ter umas cláusulas de exceção. Alguém consegue maldar por que essas cláusulas de exceção? Por que será que os Estados Unidos queria algumas cláusulas de exceção? Ou seja, não pode isso, mas com exceção de tal coisa. Tortura, galera. Para poder ser praticado, tortura. Para poder não ter crimes, né? Eles não serem julgados, soldados não serem julgados por todos os crimes cometidos fora do território norte-americano. Ok? A ONU tem um papel decorativo nesse momento, ok? E aí, começa a Segunda Guerra do Golfo. Beleza? A gente vai ver, Matheus, eu vou indicar um filme aqui que mostra um pouco isso. A tortura, na verdade, ela pode vir de várias formas, né? Mas nesse momento, nos Estados Unidos, as torturas vão ser torturas físicas mesmo e psicológicas. Mas físicas também. Físicas, quando eu digo, vou indicar um filme para vocês, que é o próximo slide, vocês vão ver. É deixar o cara de cabeça para baixo, apanhando, tomando um jato de água quente, fervendo, e tendo sendo abusado por instrumentos, sabe? Tendo suas partes íntimas violadas por instrumentos. Esse tipo de tortura. Ok? Vamos voltar aqui. Cadê a Lívia, que não fez nenhuma pergunta ainda? Tá viajando, né? Deve estar chorando agora, querendo me matar. Tanta coisa na geopolítica para falar. Tá rindo? Muita informação, né? Aí tô vendo que o Lucas falou. O Lucas, eu sempre falo uma coisa.
a indústria da guerra, ela é muito rentável para uns. Não para você, Lucas. Um moleque de 18 anos, soldado, que vai lá morrer por nada. Não para você. Não para tua mãe, não para o teu pai, não para tua esposa, para vocês não. Mas para megas empresas que vão investir cada vez mais em tecnologia, em armas mais eficientes, que vão conquistar mercados internacionais, que vão. Aí sim, a indústria da guerra é maravilhosa. Você pode ver que, historicamente, todos os presidentes norte-americanos se meteram em conflitos armados. Todos que, pelo menos, quiseram ser reeleitos se meteram em conflitos armados. Porque há uma indústria por trás, um complexo industrial militar norte-americano muito forte. Tão forte ao ponto de pressionar a aprovação de leis que deixam os norte-americanos utilizarem armas no território dos Estados Unidos. Mesmo a quantidade de mortes por arma de fogo sendo tão alta nos Estados Unidos, principalmente mortes de negros. Mesmo assim, essas leis são liberadas em vários estados para utilizar armas. Porque por trás de tudo isso tem uma mega complexo industrial militar que lucra com isso. Que lucra com venda de arma, que luta com venda de bala, que luta com venda de colete, que lucra com manutenção, com indústria de medicamentos, de remédios, de comida para guerra. Então, eu sempre falo, a indústria da guerra é muito rentável, talvez não para nós. Beleza? A Segunda Guerra do Golfo, então, vai acontecer, né? Através dessa teoria aí, essa doutrina do George W. Bush, de eixo do mal, né? De atacar os países que eram ameaça para os Estados Unidos, que supostamente tinham armas nucleares, mas que, na verdade, não tinham armas nucleares, isso nunca foi provado. Baseado nisso, os Estados Unidos vai invadir pela segunda vez o Iraque, chamando de Segunda Guerra do Golfo. Esse bombardeio ao Iraque, diferente do primeiro, nesse bombardeio eles vão derrubar o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, presidente iraquiano, que no primeiro ataque da Primeira Guerra do Golfo não é retirado do poder, nessa segunda vez ele é retirado sem nenhum tipo de justificativa, né? E estabelece, então, um governo provisório. Um governo provisório aliado de quem? Dos Estados Unidos da América. Beleza? Esse conflito, galera, vai ficar tão marcante porque vai ficar mais de 8 anos, pessoal. Eu tô falando que a invasão começa em 2003. Brother, em 2003. E em 2011, ainda tinham tropas norte-americanas no território do Iraque, cara. Né? Então, já faço o comentário que você falou aí, Lucas. Então, nesse momento, foram cerca de 115 mil civis iraquianos mortos. Civis, não estou falando de militares. 4.483 militares americanos mortos. Admitiu-se pela primeira vez que os Estados Unidos poderiam utilizar armas nucleares, sim, contra países até que não fossem nucleares. Os Estados Unidos invade o Iraque contra a decisão da ONU. A ONU diz não vai invadir, porque não existe guerra preventiva. Você não pode invadir o Iraque dizendo que tem armas nucleares com uma guerra preventiva, sendo que você não pode fazer isso. E mesmo assim, os Estados Unidos invade contra a decisão da ONU. Algumas prisões, alguns tribunais de exceção vão ser instaurados. Então, os Estados Unidos ele vai ter prisões fora do território norte-americano. Isso é muito complexo, isso é muito fácil para tortura. Alguns acordos financeiros vão ser instaurados, né? Que aí é o grande interesse dos Estados Unidos, é esse aqui, né? Essa guerra, na verdade, acontece para isso, para que acordos financeiros com esse novo governo provisório aqui, ó,
fossem criados, estabelecendo mais vantagens para os Estados Unidos explorar o petróleo da região. No centro de tudo isso, galera, tá o petróleo. Exato. Pedro, o mais triste dessa história é que o Obama entra em 2008 com um discurso dos democratas, com o discurso de tirar as tropas, né? E os Estados Unidos não conseguem, o Obama não tira as tropas. É óbvio que, se eu analisar, o Obama ele tinha muito pouca força, porque as cadeiras eram republicanas, né? Então, o Senado era republicano. Então, era difícil ele conseguir aprovar. Só que uma das críticas justamente ao Obama é que ele não tenha tirado, né? E foi um momento até muito complexo, porque foi aprovada a utilização de drones para atacar pessoas. Beleza? Para atacar pessoas. Então, imagina, você não tem nenhum direito de defesa, porque é um drone te atacando. Isso vai ser utilizado na guerra da Síria, por exemplo, também, né? Só um comentário aqui do que o Lucas tinha falado. Ai, subi tudo. A Alemanha investiu em mísseis, foram o primeiro objeto criado pelo homem a sair da... Porque a guerra, aquilo que você mencionou, né? A guerra é um momento de obtenção de tecnologia, né? De inovação tecnológica. Quem tiver a maior inovação tecnológica geralmente vence a guerra. Beleza? Vamos lá. Os Estados Unidos, ele vai distribuir, então, várias bases militares pelo Oriente Médio, inclusive várias bases próximas à fronteira da Rússia e da China, o que vai deixar a Rússia e a China bem boladas, né? Pô, essas tropas aqui norte-americanas já dominaram o Iraque, já dominaram o Afeganistão, botaram suas tropas aqui próximas à nossa fronteira. Justamente o interesse norte-americano era dominar geopoliticamente o Oriente Médio, galera. Era poder assinar cada vez acordos mais vantajosos para a obtenção de petróleo. Petróleo mais barato. Cartel esse que tinha sido rompido lá atrás com as 7 irmãs. Lembra? Então, era os Estados Unidos voltar a dominar o petróleo dessa região, voltar a ter vantagens. As tropas só vão ser retiradas do Iraque em 2011. Então, a gente está falando aí de 7 a 8 anos de conflito. Beleza? E aí, algumas imagens, né? Aí dos atores norte-americanos, né? Procurado, morto ou vivo, falando do Osama Bin Laden. Aqui o George W. Bush, né? Essa guerra ao terror, essa busca pelo Osama Bin Laden, essa invasão ao Afeganistão, a invasão ao Iraque, tropas do Oriente Médio como um todo. Acusados por 11 de setembro, dizem que sofreram tortura e confissões são inválidas. O que eu tô querendo dizer, galera? Que era muito comum que os Estados Unidos torturassem as pessoas que eles capturavam para poder elas dizerem, né, que tinha alguma ligação com esse atentado terrorista. E, cara, sobre tortura, aquilo que a gente mencionou, você vai falar tudo. Então, você tá lá sendo afogado, né? E o cara fala, você tem alguma ligação com Osama Bin Laden? Né? Você só pensa em sair daquela situação. Então, esse julgamento, né, esse depoimento, ele é ilegítimo. Então, não pode ser considerado. E aí foi descoberto agora há pouco, né? Agora há pouco, em 2019, que saiu essa reportagem na Veja, que muitos depoimentos foram por tortura. Tortura da FBI, né? Tortura pela interrogatório já pela CIA. Então, esses depoimentos eles foram invalidados. Mas, cara, olha a vida dessas pessoas. Já foram perdidas, já era. E era muito claro que eles precisavam também de uma imagem para mostrar na TV. Aqui, ó. Aqui o extremista radical. Pegamos. Porque isso fortaleceria o sentimento patriótico nos Estados Unidos. Isso daria uma justificativa para a guerra. A guerra ia ter um motivo. O motivo é pegar esse cara aqui, ó. Sabe? E aí, ó, eu indico esse filme para vocês, chamado The Report. Ele é um filme que vai mostrar justamente
essa é baseada em fatos reais, né? Ganhou alguns prêmios. É com o Kylo Ren. Esqueci o nome dele, Adam alguma coisa? Cadê? Tá escrito aí em algum lugar. Adam Porter, não sei se é Adam Porter, não lembro. Enfim, é com o Kylo Ren, o cara do História de Casamento e tudo mais. Esse filme ele vai mostrar as práticas de tortura que a CIA fazia nessa guerra ao terror. Inclusive mantendo prisões fora do território norte-americano, que é proibido. Vocês lembram lá, quem já assistiu La Casa de Papel? Tem uma parte que questiona um pouco isso, né? Que a Espanha mantinha prisioneiros fora do território. Porque isso é um crime, galera. Isso não pode. Isso significa que eu vou julgar esses caras lá da maneira que eu bem entender. E que aí eu posso utilizar até práticas de tortura, como aconteceu aí no caso dos Estados Unidos. Beleza? Depois, quem quiser, tem na Amazon esse The Report. E aí, né, já que a gente falou de 11 de setembro, sempre bom lembrar do maior atentado terrorista da história, que também foi no 11 de setembro de 1973, né, que foi quando os Estados Unidos apoiou a ditadura militar no Chile, explodindo o Palácio Presidencial com o presidente Salvador Allende junto e implantou a ditadura do general Pinochet. Nessa ditadura, cerca de 50 mil pessoas foram mortas, basicamente a maioria, né, quase todos, apenas por crimes políticos, ou seja, né, uma perseguição política. Então é sempre bom quando a gente falar do 11 de setembro, a gente lembrar e falar também desse 11 de setembro aí, que é o 11 de setembro do Salvador Allende, que é o 11 de setembro, né, chileno, que nós como latinos devemos sempre lembrar. Ok? Aí a pergunta fica para vocês: guerra ao terror ou neoimperialismo? Ou uma nova forma de imperialismo? E aí? Guerra ao terror ou neoimperialismo? Ou será que é um novo imperialismo norte-americano? Né? Uma nova forma de ocupação de territórios, nesse caso aqui, tendo petróleo como centro. E aí eu menciono de novo, os Estados Unidos vão ter as suas tropas nas Filipinas, vão intensificar operações especiais na América Latina, beleza? Não vão ter uma postura de neutralidade. E aí o Obama entra no poder, e aí posteriormente vai ter a retirada dessas tropas do Iraque em 2011. Tudo isso para manter, a gente chama de paz, né, com X mesmo, americana. Essa paz americana vai financiar um golpe do Hugo Chávez na Venezuela em 2002, que é uma história muito louca, né? Que eu não vou nem falar para vocês para não confundir vocês, porque o Hugo Chávez toma um golpe e no dia seguinte ele volta para o poder de novo, porque acontece o golpe do golpe. Ele toma um golpe dos militares e aí os próprios militares que não concordaram com o golpe dão um golpe nos militares e ele volta para o poder. Mas aí o interesse norte-americano na região, né? O interesse dos Estados Unidos de manter certas democracias no mundo, né? Ou seja, é um Estados Unidos que apoia a Arábia Saudita, que é extremamente antidemocrática, mas está muito incomodada com a Venezuela, né? É um Estados Unidos que vai dar uma assistência militar na Argélia, financiando conflitos na Argélia, vai utilizar aí, Lívia, jornais como instrumento de convencimento de que a guerra é necessária. E eu digo mais, não só os jornais. Os jornais e os filmes mostrando que essa paz americana só vai ser estabelecida, só vai ter realmente uma paz, né, quando os Estados Unidos atingirem essas áreas e levarem a ordem, levarem a democracia. Beleza? E aí, ao retorno desse sentimento nacionalista, todo mundo que se posiciona
contra essas ações norte-americanas vão ser chamados de antipatriotas. E isso vai ficar muito forte nas eleições do Donald Trump, nas eleições republicanas. Beleza? Então, a eleição do Donald Trump vai deixar muito claro anos dessa construção patriótica de negação do outro, de conservadorismo. Beleza? Aí que eu falei da Arábia Saudita, ó, os Estados Unidos protegendo a Arábia Saudita, mas sentada em cima do petróleo. Para acabar, um artigo da Universidade de Harvard, de 2005, reviu os episódios em que os Estados Unidos interviram na América Latina para forçar uma mudança de governo. Desde 1898 a 1994, foram 41 ocasiões em que os Estados Unidos interviram na América Latina. Não é a tia Lívia que está falando, é Harvard. É um estudo de Harvard que vai mostrar que em 41 ocasiões os Estados Unidos interviram na América Latina nesses anos. As intervenções geraram ressentimentos desnecessários na região e questionaram o compromisso dos Estados Unidos com a democracia e o Estado de Direito nos assuntos internacionais. Muitas dessas intervenções conduziram a uma virada radical no cenário político de muitos países, como exemplo das ditaduras militares no Brasil e na América Latina como um todo. Aí uma reportagem da UOL, né? Petróleo ou ajuda humanitária? Qual é o papel dos Estados Unidos na crise da Venezuela? A gente sabe que a Venezuela está passando por uma crise política, é uma crise muito pautada na dependência da Venezuela dos barris de petróleo, né? A economia da Venezuela é muito pautada no petróleo, e os Estados Unidos está constantemente querendo ajudar a Venezuela. Querendo, na verdade, ele apoiou, né, o presidente, né? Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho. Ah, não, acho que eu botei aqui, ó. Guaidó ou Guiado? Por que Guaidó ou Guiado? Guaidó é o presidente que os Estados Unidos apoia como presidente legítimo da Venezuela, né? Porque ele alega que o Maduro, que é o presidente da Venezuela, vive uma ditadura, que o Maduro não é para ser presidente venezuelano, que ele tem que cair, quem tem que assumir é o Guaidó. E aí tem uma brincadeira de charge, né? Que é Guaidó ou Guiado. Por quê? Justamente porque eles acreditam que o Guaidó vai atender a todos os interesses dos Estados Unidos nessa região. Por isso que os Estados Unidos têm constantemente apoiado a chegada do Guaidó no poder. Beleza? E aí a gente vai ver quais seriam os interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Recursos naturais, entre o principal dos recursos naturais, o petróleo. A Venezuela tem a maior bacia de petróleo do mundo, não explorada ainda, né? O medo que os Estados Unidos têm na atualidade, porque China e Rússia têm uma influência muito grande na região. Então, o fato da China e Rússia ter uma influência muito grande na região pode impactar nessa quebra da influência norte-americana na região. Essas ações no Oriente Médio que os Estados Unidos fez, né, contra o Irã, contra o Iraque, não deram muito certo se você olhar para o quesito petróleo. Não teve na verdade, o retorno esperado pelos Estados Unidos. Beleza? E quebrar, na verdade, esse monopólio de exploração da Venezuela de petróleo. Né? Os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com isso. Então, galera, no centro de tudo, no eixo de tudo, está o petróleo. Não nos cabe agora falar se o governo da Venezuela é certo ou errado. O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam, dentro da geopolítica do petróleo, que não tem nada de ajuda humanitária. Que não tem nada de preocupação porque não segue a democracia. Porque vários países aliados dos Estados Unidos também não seguem a democracia, como a Arábia Saudita.
O interesse está na questão do petróleo. E só para vocês terem noção, essa reportagem aí de 2013, no escândalo do Edward Snowden, que foi um cara que jogou no ventilador todas as espionagens dos Estados Unidos. Petrobras foi alvo de espionagem de agências dos Estados Unidos. Aponta documento. Descobriram que algumas agências de espionagens estavam retirando dados da Petrobras, do Itamaraty, né, na época do governo Dilma. Qual será o interesse, galera? Será porque a gente descobriu uma reserva de pré-sal, que vai ser uma das maiores reservas dos próximos anos? Olha o petróleo no centro de tudo. Só para vocês terem noção, olha uma evolução do preço do barril do petróleo. Foi a crise de 7,3, subiu o petróleo. Revolução Iraniana, 7,9, subiu o petróleo. Invasão do Kuwait, Primeira Guerra do Golfo, aí uma crise financeira. Invasão do Iraque, Segunda Guerra do Golfo. E depois a Primavera Árabe, que acontece em 2011. Né, depois eu posso explicar para vocês, são movimentos no norte, na África, que vão chegar até a Síria. E aí, no centro de tudo, Guaidó ou Guiado? Será que o interesse dos Estados Unidos de botar o presidente Guaidó no poder é um interesse, uma preocupação e um amor muito grande à Venezuela? Ou é o interesse de, o Guaidó no poder, esse cara vai conceder várias vantagens para a gente? E isso é importante. Beleza? Encerramos aí nossa parte de geopolítica do petróleo. É coisa pra caramba, se vocês pararem para ver. Beleza? Então,